Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, num mundo em mudança tecnológica, cada vez mais ligada a processos em que as máquinas substituem trabalhos de rotina. Afinal, o que resta? Ora, dizem os especialistas que resta a criatividade, aquilo que o humano traz de único e que, na verdade, dele depende também para ser produtivo. Mas será que isso se ensina? Ora, este tipo de perguntas leva-nos ao debate deste programa. O que faz a escola pela criatividade e onde está a inovação na nossa escola? Os nossos convidados são Rui Lima, professor do primeiro ciclo e diretor pedagógico do Colégio Monte Flor, em Carnaxide, recebeu o Prémio de Inovação em Educação da Microsoft, autor do livro A Escola que Temos e a Escola que Queremos. Outro convidado, Carlos Cunha, professor de Física e Química no Colégio Militar, coordenou até há poucos meses, até ao mês passado, a Sala de Aula do Futuro na Escola Secundária Dom Manuel Martins, em Setúbal. Com eles vamos falar durante os próximos 25 minutos sobre a inovação na escola. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Antes de entrarmos no debate, vamos já saciar a nossa curiosidade sobre o que é a Sala de Aula do Futuro, porque eu próprio já li algo sobre isso, mas tentei visualizar e tentei imaginar e tentei até perceber até onde ela nos pode levar. O que é uma Sala de Aula do Futuro? A Sala de Aula do Futuro é, para começar, um erro de casting em termos de nome. Porque, na verdade, a sala é um espaço inovador de aprendizagem. É um modelo que se baseou numa sala que foi desenvolvida em Bruxelas pela European Schoolnet, é chamada Future Classroom Lab, e, portanto, o que eu fiz e o que a escola fez foi trazer esse modelo para Portugal. E, portanto, acabou por se tornar um modelo para todas as salas que foram abrindo e para todos os espaços inovadores que foram abrindo no nosso país, e neste momento estarão a funcionar mais de 40. E, portanto, é uma sala que apresenta uma ruptura com a sala de aula tradicional, em que as mesas estão colocadas em filas, viradas para o quadro, mas é uma sala que está dividida por espaços e em que o professor faz uma gestão da aprendizagem dos alunos que desenvolvem atividades ao longo do tempo letivo. Portanto, prepara a aula e a matéria tendo em conta esse espaço onde vai dar a aula. Isso. Exatamente. E tendo em atenção que a aprendizagem passa a estar centrada no aluno e não na palestra dada pelo professor. Então só falta um exemplo, que é, não sei se quer ir buscar a física ou a química, mas dê-me lá um exemplo de como uma matéria em particular pode ser transformada com a utilização desse tipo de recursos. No 8º ano, por exemplo, todo o capítulo do som foi desenvolvido neste espaço, em que os alunos tiveram que pesquisar e apresentar aos colegas os diversos assuntos relacionados com o som. Primeiro, como é que o som é constituído em termos físicos, depois como é que ele se propaga, por exemplo, coisas interessantíssimas que eles acabaram por descobrir, aquela questão de que nos filmes de ficção científica, nomeadamente no Star Wars, ouvem-se os tiros das naves no espaço, e isso é completamente impossível em termos físicos, porque no espaço, não havendo ar, não há som, até depois a simularem como é que um morcego encontra o seu caminho dentro de uma gruta às escuras, e eles, tendo um daqueles sensores que se utilizam para medir distâncias e utilizam ultrassons, com os olhos completamente cobertos com um pano negro, só olhando para o aparelho, eles acabam por descobrir o seu caminho dentro da sala, rodeando os obstáculos. Rui Lima, isto no fundo é trazer para a escola um pouco do ambiente que hoje as crianças que temos têm. O seu contacto com a tecnologia é constante, as gerações mais antigas acham que é quase inata a capacidade de uma criança hoje em dia mexer neste tipo de tecnologias, mas é no fundo colocar a sala de aula ao nível daquilo que a criança tem em casa, no seu ambiente normal? Sim, em parte, embora muitas vezes há uma interpretação errada do que é o ensinar através da inovação, ou ensinar com a inovação. Associa-se muito a inovação à tecnologia, precisamente. Exato. Associa-se muito também a criança à utilização da tecnologia como algo inato, mas que depois, quando quem trabalha com os alunos, desde os mais jovens até aos mais velhos,
apesar de eles terem um contacto muito frequente com a tecnologia, nomeadamente com os dispositivos móveis que têm, a verdade é que quando é para a aprendizagem, eles não têm assim tanto à vontade, e é precisamente o papel do professor o de dar-lhes essa bagagem de utilizar a sua aptidão natural para utilizar o equipamento, mas de uma forma construtiva para a sua própria aprendizagem. Então vamos pegar nessa segunda ideia, não esquecendo da primeira, que também faz parte, digamos, da minha agenda do programa. Em relação a... Está a falar numa espécie de literacia tecnológica que é apreendida ao longo do tempo e que está muito longe de saber mexer num telefone, não é? Mas isso, em extremo, aconselho-nos todos a aprender programação, ou não precisamos também de chegar a um extremo, sermos todos hiper literados neste tipo de ferramentas? É interessante essa pergunta. Eu sou suspeito porque eu tenho uma oficina no nosso colégio, sou eu que sou responsável pela oficina de programação. Por isso seria interessante, seria mais normal eu dizer que sim, todos devíamos aprender programação. Eu creio que a programação já foi comparada ao inglês do século XXI, ou seja, enquanto todos nós devíamos saber inglês para comunicar, já há quem diga que no futuro devemos ter todos conceitos de programação apreendidos para podermos, de facto, compreender o mundo à nossa volta. Nós, no colégio, temos um bocado essa ideia de que aprender os conceitos de programação é muito importante, mas sabendo que nem todos os alunos vão ser programadores. Em todo o caso, a sociedade, como ela está a evoluir, remete-nos cada vez mais para a automação, para a necessidade de sabermos operar equipamentos que cada vez são mais inteligentes, e por isso ter conceitos de programação ajudar-nos a compreender o mundo. Eu há uns tempos, só contar uma história muito pequena, eu de feito de professor, mas um pai de uma aluna minha, que já é ex-aluna, ele é dentista, e ele dizia: eu nunca pensei ter de saber tanto de tecnologia e até de programação para exercer a minha profissão de dentista. E a verdade é que hoje em dia todos nós temos que saber muito mais de tecnologia do que tínhamos que saber há uns anos, precisamente por causa disso. É evidente que nem todos vão ser programadores, repito, mas perceber o conceito de programação ajudar-nos, como é evidente, a compreender o mundo que está à nossa volta, e abre-nos horizontes também. É essencial este conhecimento das ferramentas, na sua perspectiva, Carlos Cunha? Sobretudo, é essencial a programação, porque é uma forma muito interessante de desenvolver a capacidade de raciocínio e de resolução de problemas. E eu equipararia aqui muito à aprendizagem básica da música, porque ambas são atividades que desenvolvem muito o raciocínio, e percebe-se que alunos que aprendem programação, aprendem música, depois têm um raciocínio matemático muito mais fácil. Agora, em termos de equipamentos, o que se passa com a maioria dos jovens é que eles têm equipamentos que são hipercomputadores, mas a utilização deles resume-se a meia dúzia de botões. Funções, sim. E, portanto, a função da escola, cada vez mais, é mostrar que aquele hipercomputador que eles têm no bolso serve para muito mais do que isso, serve como uma ferramenta de aprendizagem muito rica, mas que é claro que eles têm que a saber utilizar, não só nos aspectos de comunicação social, mas também como um sensor para medir grandezas, como forma de armazenar informação. É muito frequente, por exemplo, nós percebermos que os alunos não podem utilizar o telemóvel porque está cheio de fotografias. Ora, mostrar a estes alunos que essas fotografias podem estar alojadas algures online e, portanto, em locais relativamente seguros, porque a segurança da internet é sempre relativa, e portanto, despejarem o seu telemóvel para aquilo que é essencial e as utilizações do dia-a-dia é muito importante. Também há escolas que não permitem o telemóvel. Bom, mas isso eu espero que seja cada vez menos e portanto, haverá uma altura em que a proibição do telemóvel passará a ser equivalente à proibição de levar, sei lá, o peão aqui há 40 anos atrás para dentro da sala de aula. Acaba por se integrar na utilização do dia-a-dia. Já agora, para rematar este tópico sobre as ferramentas, isto vai obrigar os professores também a ter uma formação extra para eles próprios poderem utilizar bem as ferramentas, digamos, ao serviço daquilo que querem ensinar. Sim, mas eu acho que isto entra sobretudo naquilo que eu chamaria a autoformação e o interesse. Eu dou formação de professores há muitos anos e eu noto cada vez mais que a aprendizagem de um professor não está relacionada nem com a sua formação de base, nem com a sua idade, com nada desses fatores.
está muito relacionado com a vontade que ele tem para aprender e utilizar essas ferramentas. Mas não é uma coisa dos carolas que querem aprender e mexer mais de computadores, ou ainda estamos nessa fase? Não, eu acho que não. Eu acho que já ultrapassamos essa fase, mas penso que, dadas as bases em formação, e a formação inicial é sempre necessária, e o Instituto de Educação, por exemplo, já tem uma sala inovadora para formar os seus alunos. Depois depende muito da utilização que o professor faz dessas ferramentas. E isto é como andar de bicicleta. Se o professor aprende a utilizar uma determinada aplicação numa ação de formação e depois nunca mais a utiliza, ao fim de 15 dias deixou de saber. E, portanto, vai muito do interesse e da aplicação depois do professor acreditar que aquilo é realmente útil, ver as vantagens e passar a utilizar. Rui Lima, porquê é que fazemos esta confusão frequente sempre entre criatividade e tecnologia? Porque é a resposta mais fácil para introduzir criatividade? É porque é algo de novo e, portanto, confundimos também criatividade com inovação? Porquê é que acontece esta confusão? Sim, a confusão maior aparece sempre entre os conceitos de inovação e de tecnologia. E eu remeto um bocadinho para aquilo que estava o Carlos a dizer antes de mim, que é a questão da ferramenta. É só uma ferramenta, e é isso que é importante nós transmitirmos aos professores, principalmente àqueles professores que têm muito receio do que é a inovação na sala de aula. Na realidade, muitas destas ideias inovadoras, que se fala hoje de inovadoras, já remontam a meados do século passado. Os conceitos da aprendizagem ativa, Montessori, todas essas ideias, são ideias que agora permitem ser potenciadas pela tecnologia. É evidente que os alunos, ao serem ativos na sua própria aprendizagem, isso já é inovador, porque o contrário de inovar é precisamente estar um professor a falar durante 45, 90 minutos. O método expositivo. O método expositivo. Não quer dizer, e é isso que as salas de aula, estes ambientes educativos inovadores permitem, é precisamente haver um espaço dentro da sala para esse momento expositivo, mas também haver outros espaços na sala de aula para a exploração, para a interação entre os alunos, e é isso que é inovador. O conceito de inovação permite potenciar a criatividade. Sim, mas o receio, deixa-me só aqui fazer um parênteses sobre a questão do método expositivo. O receio é de que se possa perder algum rigor até quando se propõe que o método expositivo seja trocado por uma outra maneira de expor aquilo que tem que ser ensinado. Pode haver algum receio, até dos próprios professores, de não querer entrar noutro formato de fazer chegar a sua mensagem aos alunos. Sim, é verdade que pode haver esse medo. Em todo o caso, os professores, é evidente que não conheço todos os professores, claro, mas grande parte dos professores que se queixam dos alunos não aprenderem são precisamente os professores que estão contra esta nova forma de trabalhar na sala de aula. Por isso, de facto, o método expositivo tem vantagens em alguns momentos, em todo o caso não desenvolve a criatividade. E eu peço sempre às pessoas para pensarem, criatividade envolve criar. E por isso temos que desafiar os alunos a criarem. Se não desafiarmos os alunos a criarem e nos limitarmos a transmitir-lhes aquilo que sabemos, a criatividade vai ser muito dificilmente explorada. Carlos Cunha junta aqui o facto de vir de uma área que muitas vezes é usada como uma matéria pesada, física e química, e presumo, como é que nos ajuda a perceber como é que a tecnologia torna? Por um lado, eu percebo a ideia de torná-la mais apelativa, através da tecnologia, mas há ou não há uma componente mais maçuda, mais rigorosa e que requer memorização, repetição, um conjunto de matérias que pode colidir ou não com a tecnologia? Sim e não. Vamos ver se eu me consigo explicar. Efetivamente, os alunos, quando estão a desenvolver metodologias deste tipo, eles desenvolvem competências que vão muito para além da memorização. E, sobretudo, em termos de poderem resolver problemas, de conseguirem dar a volta a um problema, às vezes por processos alternativos àqueles que estão previstos, eles ficam muito mais capacitados. É claro que enquanto no nosso país houver esta febre dos exames nacionais no ensino superior, no ensino secundário, enquanto ferramenta de acesso ao ensino superior, isto limita muito depois aquilo que é possível fazer em termos
sistemas de ensino secundário neste âmbito. Agora, é verdade que o suporte da inovação e de alguma tecnologia em sala de aula prepara os alunos de uma forma completamente diferente e muito mais além quando se utilizam estas ferramentas de uma forma perfeitamente natural, em que o aluno não tem que pensar que vai utilizar ou a máquina, ou o tablet, ou o telemóvel, porque está no laboratório e quer registar a experiência que está a fazer, ou o resultado da experiência que está a fazer, ou medir o tempo. Medir o tempo em física, aqui há 10 anos atrás, era um pesadelo, porque tinham que se encontrar os cronómetros, que muitas vezes não tinham pilhas e não sei o quê, e agora qualquer telemóvel faz medição de tempo em tempo real. E portanto, eu acho que... Mas há uma densidade em algumas matérias que requer ainda uma memorização. Mas ninguém está a defender que aprender não custa. Aprender exige esforço. Percebe o dilema da questão do eventual facilitismo, que entra sempre nesta equação quando debatemos a questão da inovação. Certo, mas o facilitismo é apenas aparente, porque é claro que aprender exige esforço, é claro que os conceitos têm que ser apreendidos, mas não podem ser só de uma forma expositiva. Eles ficam muito mais sedimentados no aluno se, para além de algum processo mais tradicional, se utilizarem ferramentas alternativas e os alunos puserem as mãos na massa e desenvolverem problemas e resolverem situações de problema, incluindo esses conceitos. Acabam por os apreender de uma forma muito mais profunda. E relativamente àquilo que o Rui estava a dizer, deixe-me acrescentar o seguinte. Hoje, algumas das empresas mais produtivas são aquelas empresas em que os trabalhadores não têm horário de trabalho, trabalham em open spaces, com puffs, com os computadores ao colo. Estamos a falar de uma Microsoft, estamos a falar de grandes empresas internacionais no Silicon Valley e etc. E, portanto, este conceito de que aprende-se de uma forma mais séria em aulas expositivas com salas mais tradicionais... É o rigor equiparado ao sofrimento. Exatamente, não é? Exatamente. O rigor não implica uma fábrica. Implica que a aprendizagem tem que ser rigorosa, que tem que haver objetivos muito claros que têm que ser atingidos e que o aluno tem que ter consciência que ao fim daquele tempo tem que atingir aqueles objetivos. Isso depende muito do professor incutir essa ideia de que não é um facilitismo por utilizar a tecnologia. Sim. O Einstein dizia uma frase interessante que era: é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. E eu acho que neste domínio é muito mais fácil quebrar um átomo do que mudar as mentalidades. E, portanto, é neste domínio da mudança de mentalidades de professores, de encarregados de educação, dos próprios alunos, que tem que se fazer muito trabalho ao longo do tempo. Rui Lima ia acrescentar que... Eu ia acrescentar que a resposta para esta necessidade de mudar também as mentalidades passa muito pelo... Eu sou um bocadinho... Repito muitas vezes isto, que é a ideia do trabalho de projeto, que já há muitos anos se fala do trabalho de projeto. É algo que está muito mais associado à nossa vida, no dia-a-dia. Nós fazemos projetos para tudo. Projetos para remodelar a casa, projetos para ir de viagem, projetos no nosso trabalho. A própria dinâmica do trabalho das empresas hoje funcionam todas em dinâmica de projeto e a sala de aula é precisamente o espaço privilegiado para trabalhar em projeto. Temos alunos com diferentes características, o problema é que queremos que eles sejam todos iguais, mas se pensarmos que temos alunos com diferentes características, com diferentes aptidões, com diferentes talentos, temos a necessidade de criar alunos cada vez mais criativos e por isso passa a redundância, mas a ideia, se trabalharmos em projeto, se os desafiarmos a criar, seja em física, seja em português, eu até nem gosto muito de falar de disciplinas, porque para mim é muito difícil ter um projeto só de uma disciplina. Normalmente um projeto envolve muitas disciplinas e desafiar os alunos a criarem projetos permite precisamente desenvolver a criatividade, a colaboração, o sentido crítico, espírito de iniciativa, liderança, empreendedorismo. Tudo isto é evidente. Se eu pedir aos meus alunos para criarem um trabalho relacionado com a Batalha de Aljubarrota, eu tenho esse exemplo porque foi um dos projetos que a minha última turma do 4º ano fez. Fizeram um vídeo em stop motion sobre a Batalha de Aljubarrota. Eles tiveram que fazer um guião,
guião, lá está o português. Eles tiveram que fazer uma listas do material que precisavam, eles precisaram de montar todo um cenário para fazer o vídeo e depois tiveram que fazer de personagens e fazer a leitura do guião das personagens. É evidente que quando se chega ao fim, esse rigor está lá, porque eles sabiam a Batalha de Aljubarrota de trás para a frente e de frente para trás. E foi mais divertido. Não tem de ser divertido, mas se for divertido e eles aprenderem com rigor, parece muito melhor do que estar a ouvir o professor. Num projeto deste tipo, o objetivo não é eles saberem a Batalha de Aljubarrota, porque isso está à distância de um clique em qualquer telemóvel. É todo o processo que eles tiveram que desenvolver para construir o projeto e, portanto, ficaram muito mais aptos quando agora a seguir o professor lhes pede um projeto sobre construir uma aeronave, é muito mais fácil porque eles já passaram por todos aqueles procedimentos do projeto. O que me leva à questão mais simples e mais complexa que estão ambos a tocar, que é se isto se ensina a criatividade, não é? Porque quando chegarem ao mercado de trabalho, independentemente das suas competências e habilitações, a criatividade e aquilo que eles vão fazer nos seus postos de trabalho daí a uns anos, vai passar também por esta componente que hoje é saudada até por empresas de recursos humanos. Mas a nossa escola está organizada em disciplinas, não é? Não há uma disciplina de criatividade. Como é que se ensina a criatividade? E já agora é possível, como é que é dizer, é algo que alguém já traz consigo, desenvolve na escola, ou é algo que alguém pode descobrir na escola e eventualmente nunca ter a criatividade? Quer dizer, é algo inato também nas pessoas, a criatividade? Eu trabalho com alunos mais novinhos. É evidente que nós vemos que há sempre alunos mais criativos do que outros, é inevitável. Também há uns que têm maiores aptidões físicas do que outros. Em todo o caso, é algo que se trabalha, mas lá está, trabalha-se, que é através da resolução de problemas do cotidiano, no trabalho de projeto. Lá está eu a repetir-me novamente com a ideia do projeto, mas quando nós desafiamos alunos a criar um projeto a partir, como acontece nas minhas aulas e nas aulas no colégio onde eu trabalho, quando lançamos uma pergunta, por exemplo, como podemos ter o nosso corpo saudável, e os alunos têm que criar um produto final, porque é essa a ideia de criatividade, é criar um produto. Quando se tem que criar um produto final, às vezes os alunos criam um produto final, seja uma apresentação, mais simples, mas podem criar um produto final, uma angariação de fundos, ou um produto final, uma campanha de solidariedade para ajudar alguém, ou uma aula de ginástica, como já aconteceu com os meus alunos do primeiro ano. Tudo isto, ou um almoço, ou o que quer que seja. Isto é criatividade. Se ensina, apreende-se com o trabalho que vai sendo desenvolvido. É evidente que há os alunos que têm mais essas aptidões e outros que não têm, mas vão aprendendo uns com os outros. Nestas coisas, como noutras, não se pode cair nos extremos. Não se pode agora querer que todas as pessoas vão ser extraordinariamente criativas. Porque, como em tudo, há de haver pessoas que são muito criativas, há pessoas que são extraordinariamente com aptidões extraordinárias para liderança, há pessoas que têm aptidões extraordinárias para cálculo, e, portanto, o grande objetivo aqui é desenvolver em cada um o melhor de si. Porque cada vez mais, e em todos, a única coisa que eu acho que é transversal a todos, que é o trabalho de equipa. Porque cada vez mais, quando se pretende desenvolver um projeto, reúne-se à volta de uma mesa uma equipa de um que é muito criativo, de um que é extraordinariamente rigoroso na pesquisa que faz, o outro que é o líder e, portanto, organiza as equipas e vai gerindo o tempo e assim sucessivamente. E estas metodologias, metodologia de projetos, metodologias de Inquiry-Based Learning, etc., que se pretendem implementar e que não se conseguem implementar por decreto, porque quando se implementam por decreto, normalmente não funciona? Toda a gente arranja forma de escapar ao decreto. Mas agora há autonomia nesse sentido. Supostamente há uma flexibilidade decretada nesse sentido, do ponto de vista curricular. Mas o problema do decreto é aquilo que eu já disse. Quando há um decreto, toda a gente depois vai... Há aqueles que agarram no decreto e já faziam, e, portanto, não há novidade nenhuma. E depois há aqueles que agarram no decreto e são criativos. E são criativos. Pronto. Agora, a verdade é esta, é agarrarmos nestas equipas e nestes jovens, perceberem cada um onde é que ele é muito bom e desenvolver nele essa competência e, sobretudo,
torná-los capazes de trabalhar em equipa. Com muita frequência no secundário, nós temos alunos que não são capazes de trabalhar em grupo porque não conseguem trabalhar com aquele e não conseguem trabalhar com aquele. E o grande esforço é levá-lo a perceber que um dia, quando for para o mercado de trabalho, ele não vai trabalhar sozinho dentro de um roupeiro ou de um gabinete, ele vai trabalhar no meio de uma Muitas equipa. vezes os tais extraordinários alunos, não é? Exatamente. Muitas vezes os melhores alunos são aqueles que são mais individualistas e não conseguem. E esse é o grande esforço da metodologia. Muito bem, neste programa temos sempre lugar a algumas sugestões para quem quer saber mais sobre cada uma das áreas, neste caso em particular sobre a questão da inovação e da criatividade ligada às escolas. Rui Lima, comece por si, o que é que nos quer sugerir? Bem, eu até, a talho de foice do que estávamos a falar da flexibilidade, até para as pessoas estarem mais abertas a esta nova dinâmica que se está a colocar nas escolas, eu ia deixar o Guia de Autonomia e Flexibilidade Curricular da Ana Cláudia Cohen, que é a diretora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, e do José Fradique, que é um livro que pretende que as pessoas tenham algumas luzes do que é implementar o Guia de Autonomia e Flexibilidade, o que é implementar a autonomia e flexibilidade nas escolas, e perceber, de facto, podemos ser criativos, mas não para fugir à flexibilidade, mas para tentar implementar, que é o que não são muitas, é verdade, mas o que algumas escolas já estão a fazer cá em Portugal, e bem. Carlos Cunha. Eu não posso deixar de sugerir o livro do Rui Lima, A Escola que Temos, a Escola que Queremos, porque eu acho que é uma forma extraordinária de abordar todas estas temáticas da criatividade, da integração, de alguma tecnologia na criatividade e, portanto, acabar com este estigma e com esta confusão muito grande que há, que criatividade tem que ter tecnologia, não tem. A criatividade é por si só um objetivo. E eu penso que em toda esta dinâmica eu não posso deixar de sugerir um filme que eu acho que devia ser, como há o Plano Nacional de Leitura, devia haver o Plano Nacional de Visionamento de Filmes, que é o Perdido em Marte, que eu acho que é um monumento à criatividade e à resolução de problemas. Com toda a parte ficcionada que o filme tem, aquilo é um exemplo típico de como uma pessoa, perante todas as vicissitudes, consegue resolver efetivamente uma sucessão de problemas com os recursos que tem à mão. Carlos Cunha, Rui Lima, muito obrigado pela vossa presença nesta Capa contra Capa. A criatividade também levou Mário Laginha a este tema que está a ouvir em fundo, o genérico do programa da Capa contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados às 9h30 da manhã na Renascença, também nas plataformas digitais habituais, em podcast, na aplicação da Renascença e em rr.sap.pt. O apoio a esta edição, apresentada por José Pedro Frazão, foi de Ana Marta Domingos, na produção, também Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate neste da Capa contra Capa.